Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. A paz do Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha da nossa EBD. Isso mesmo, criançada, mais uma aula da nossa EBD. Está começando neste domingo super especial. E eu quero saber, você que está aí em casa, assistiu a aula passada? Se não assistiu, para tudo agora. Assiste a aula, depois você volta para assistir essa aula aqui, porque hoje o assunto que nós vamos aprender tem muito a ver com a aula passada. E olha só o título da nossa lição: O amigo que duvidava. Você já teve algum amigo que duvidou? Olha só, o amigo que duvidava é o título da nossa lição de hoje. Que amigo será esse? Você já tem alguma pista? Você lembra do amigo que nós estudamos na aula passada? Não? Não acredito. Vou te dar uma dica. Começa com a letra J. Lembrou? Não é Jesus, não. Vê se você lembra o amigo que nós estudamos na aula passada. Olha só, crianças, na aula passada nós vimos muita coisa interessante. Nós vimos um momento muito difícil da vida de Jesus. Vocês lembram que momento foi esse? Olha só, crianças, nós vimos na aula passada que Jesus foi crucificado. Isso mesmo, Jesus foi pregado numa cruz. Isso mesmo, derramou seu sangue precioso por mim e por você. Mas olhem, crianças, o túmulo está vazio. Jesus ressuscitou. Que coisa maravilhosa! Jesus ressuscitou. E hoje nós vamos aprender uma lição muito importante sobre o amigo que... Muito bem! E você sabe onde está a nossa lição de hoje? A nossa lição de hoje está baseada na Bíblia. Isso mesmo, as lições que nós aprendemos na escola dominical, elas são retiradas da Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, procure aí João, capítulo 20, dos versículos 19 ao 29. Isso mesmo, a nossa história de hoje acontece no livro de João, no capítulo 20, dos versículos 19 ao 29. Vamos lá? É hora do versículo. O versículo de hoje está no livro de Hebreus, isto na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1. Hebreus 11, versículo 1, que nos diz assim: a fé é a prova das coisas que não podemos ver. A fé é a prova das coisas que não podemos ver. Será que você consegue repetir comigo? Vamos lá? Hebreus 11, 1. A fé é a prova das coisas que não podemos ver. A fé é a prova das coisas que não podemos ver. Hebreus 11, 1. Será que você já memorizou? Então agora nós vamos fazer assim. Junte as suas mãozinhas e você vai, cada vez que você falar uma palavra, você vai soprar as suas mãos. Vamos lá? Fé é a prova das coisas que não podemos ver. Hebreus 11, 1. Muito bem! Agora eu quero que você fale a palavra fé e sopre suas mãos. Fé. Tente pegar o vento. Você conseguiu? Eu não consegui.
Mas você conseguiu sentir o vento? Eu consegui sentir o vento, mas não consegui pegá-lo. O que será que isso significa? Olhem só, nós sabemos que o vento existe, nós conseguimos senti-lo, nós conseguimos até percebê-lo balançando uma folha, balançando o cabelo, mas nós não conseguimos ver o vento, não é verdade? Nem conseguimos pegar o vento. Você não consegue pegar o vento, mas você consegue sentir, você consegue percebê-lo balançando o cabelo ou as folhas nas árvores. Assim também é a fé. Você não consegue ver, mas você consegue acreditar que Deus existe. Nós não conseguimos ver o Papai do Céu, não conseguimos ver Jesus, mas nós sentimos no nosso coração, acreditamos na nossa mente que Deus existe. Você já sentiu fome? Uma vontade de comer assim um bolo de chocolate bem grande? Isso mesmo, mas você consegue ver a fome? Não, mas você sente, não é verdade? Você já sentiu saudade de alguém? Nesse período de pandemia, nós não podemos ver os coleguinhas nem a professora. Sentimos muita saudade, mas não conseguimos ver a saudade, não é verdade? Isso mesmo. Então, olha só, Deus existe. Nós não conseguimos vê-lo, mas acreditamos que ele existe porque sentimos a presença do nosso Deus através do seu Espírito Santo em nossas vidas. E isso, crianças, é ter fé. Mas se a pessoa duvida, como esse amigo, quer dizer que ela não tem fé. O amigo que duvidava, ele não tinha fé. Onde será que estava a fé desse amigo, hein? Vamos descobrir? É hora da história! Como aprendemos na aula passada, crianças, Jesus havia morrido. Isso mesmo, ele foi crucificado numa cruz. Porém, ele ressuscitou. O seu túmulo estava vazio. E o que será que Jesus fez depois de ressuscitar? Você sabe? Olhem só, crianças, Jesus ressuscitou e ele sabia que seus discípulos estavam muito tristes. Eles estavam tristes porque sabiam que um deles havia traído Jesus. Você lembra qual foi o amigo que traiu Jesus? Isso mesmo, Judas. Esse foi o amigo que traiu Jesus. Nós aprendemos na aula passada. Os discípulos estavam bem tristes. Eles estavam um pouco desanimados porque gostavam Jesus e agora eles estavam sem esperança. Eles haviam esquecido a promessa que Jesus tinha feito. Vocês acreditam nisso? Jesus prometeu que ia ressuscitar, mas os discípulos parece que tinham esquecido isso. Então Jesus ressuscitou, crianças. Que milagre maravilhoso! Jesus não estava mais morto, Jesus ressuscitou. Glória a Deus! Estavam todos muito, muito, muito tristes, mas Deus estava feliz porque havia ressuscitado a Jesus. E Jesus resolveu visitar os discípulos para animar a fé dos discípulos, para cumprir a promessa. Isso mesmo, para mostrar que Deus é um Deus que cumpre suas promessas. Então Jesus apareceu lá na casa onde os discípulos estavam. Estavam todos lá reunidos. Olha só. Vocês lembram quantos discípulos eram? Vamos ver quantos discípulos estavam na casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os 10 discípulos estavam ali naquela casa e Jesus apareceu para eles. Eles tomaram um grande susto, crianças, quando eles viram Jesus ali nas suas frentes,
ressuscitado. Sim, Jesus ressuscitou. Então, crianças, quando eles viram Jesus, eles ficaram tão felizes. Primeiro, eles tomaram aquele susto. Jesus, o Senhor está vivo! E Jesus disse: sim, eu estou vivo e eu vim dizer para vocês que eu ressuscitei. E se vocês continuarem acreditando, continuarem firmes, vocês também vão ressuscitar. Agora eu vou preparar lugar, mas eu vou vir outra vez e vou levar vocês para morarem comigo eternamente no céu. E os discípulos ficaram tão felizes, e eles estavam quase sem acreditar, crianças. Aquilo era muito maravilhoso, era muito especial. Jesus havia ressuscitado, estavam todos alegres na casa. Mas espera, estavam faltando 2 discípulos, não é verdade? Eram 12 e só tem 10. Ah, crianças, era Judas, que havia morrido. Vocês lembram da triste história de Judas? Ele tirou a sua vida, porque ele havia traído o mestre. Mas e o outro discípulo, quem era? Ah, crianças, esse outro discípulo era Tomé. Tomé não estava presente na casa no momento que Jesus apareceu. Tomé havia saído. Isso mesmo, Tomé havia saído da casa. Então Jesus chegou e contou aquela história para aqueles homens, para aqueles discípulos, para aquelas pessoas que estavam ali. Jesus disse: olha, continuem firmes, porque eu vou preparar lugar e eu virei outra vez e vou levar vocês para morar comigo, certo? Combinado? Então eles ficaram todos muito felizes e Jesus saiu. Isso mesmo, Jesus saiu. E o que será que aconteceu depois? Então, depois que Jesus foi, os discípulos ficaram muito felizes e eles estavam com muita vontade de contar para Tomé aquela novidade. Eles estavam muito felizes, esperando que Tomé chegasse para que eles contassem aquela ideia, aquela notícia tão especial de que Jesus havia ressuscitado. Então, quando Tomé chegou, e eles disseram: Tomé, você não vai acreditar no que aconteceu, Tomé. E ele disse: contem logo o que foi que aconteceu. E eles disseram: olha, Tomé, Jesus esteve aqui, Jesus ressuscitou do jeito que ele prometeu para a gente. Tomé, ele ressuscitou. Tomé olhou para eles, ainda bem triste, e disse assim: olha, eu sinto muito, mas a menos que eu veja as feridas nas suas mãos e nos seus pés, eu não vou acreditar nessa história que vocês estão me contando. Eu nunca vi uma pessoa ressuscitada. Eu tenho que ver. Eu só acredito se eu ver. E os discípulos disseram: olha, Tomé, mas você tem que acreditar na gente. Todo mundo aqui viu. Não é verdade, gente? E os outros discípulos disseram: é, Tomé, é verdade. Nós vimos, Jesus ressuscitou, ele esteve aqui conosco. Mas Tomé continuou duvidando. Ele disse: não, eu não acredito, não. Eu só acredito se eu ver. Se eu não ver, eu não acredito. E assim, Tomé continuou duvidando durante muitos e muitos dias. E o seu coração ainda estava muito triste, porque o coração da pessoa que não tem fé, crianças, é bem triste. Mas sabem, depois de muitos dias, aconteceu algo mais especial ainda. Vocês querem saber o que foi? Imaginem aí, o que foi que aconteceu? Os discípulos estavam reunidos novamente lá na mesma casinha, quando Jesus apareceu. E Tomé tomou um susto
tão grande, tão grande. E sabem, crianças, Jesus chamou Tomé e disse assim: Tomé, olha aqui as minhas mãos. Pegue aqui, Tomé, nas minhas mãos. E Jesus colocou a mão, olha, nas mãos de Tomé, e Tomé pegou ali nas mãos de Jesus e viu aquelas marcas, aquelas cicatrizes nas mãos de Jesus. E Tomé disse: "Oh, Senhor, eu acredito que és tu, Senhor. Eu acredito em ti, Senhor." Então Jesus disse para Tomé: "Tomé, bem, você viu, você creu, porque você viu, você acreditou, porque você viu a marca na minha mão. Mas feliz, Tomé, é aquela pessoa que, mesmo sem me ver, acredita que eu existo. Bem-aventurado quem não viu e creu." Mesmo então, Jesus disse para Tomé que aquelas pessoas que acreditam em Deus, mesmo sem vê-lo, elas são felizes. Isso mesmo, Jesus disse isso. Felizes são aqueles que, mesmo sem ver, acreditam em Jesus de todo o seu coração, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus prometeu que iria vir nos buscar, e todos aqueles que aceitam a Jesus como Salvador, todos aqueles que acreditam na promessa de Jesus e esperam a sua volta, eles vão ser salvos e vão morar no céu. Então, nós não devemos ser como Tomé, o amigo que duvidava, mas nós devemos ser felizes, acreditando em Deus, mesmo que nós não possamos vê-lo. Porque um dia ele vai vir nos buscar, Jesus vai vir nos buscar para morar com ele no céu. Amém, crianças? E assim Tomé acreditou, porque viu as marcas nas mãos de Jesus. E ele ficou muito feliz. E a partir dali eles foram fazer a obra de Deus. Porque é isso que nós fazemos, crianças. Nós acreditamos no chamado de Deus. Nós aceitamos a Jesus como Salvador. E depois que nós somos salvos, nós vamos fazer a obra de Deus, pregar a palavra de Deus, louvar ao Senhor, orar até que Jesus venha nos buscar. Vamos orar? Papai do céu, te agradecemos por essa aula maravilhosa e te pedimos, Senhor, nos dá mais fé, mais amor, que nós possamos, Senhor amado, seguir confiando em Ti e na Tua palavra. Senhor, que nós nunca venhamos a duvidar da Tua palavra. Amém. Amém, crianças. Até a próxima aula. Um beijo grande para vocês. Eu espero você na próxima aula. A paz do Senhor!